Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. O Leonardo Oliveira está dizendo que se inspirou em Frank Herbert e George Martin, mas não sabe como ter um diferencial em fantasia. Então, Leonardo, procure por algo que seja muito diferente em termos de cenário, de época, de personagem, idade de personagem, né? Você pode se inspirar, assim, você pode ler esse pessoal que fez já muito sucesso, mas é interessante você ler também uma gente mais esquisita, mais fora da rota, e olha em volta para ter ideias, né? É o que eu estou falando, a gente está num país que não tem falta de inspiração, de coisas esdrúxulas, absurdas, particulares e tal. Olha em volta. Mas ô Laura, como que a pessoa pode... Vamos dar uma elaborada nisso daí, tentar deixar tangível. Como que a Sim. pessoa pode chegar em duas coisas muito diferentes e juntar numa história só? Você acha que com a ajuda do Google daria? Não, do Google não, tem que ler bastante. Você pensa em juntar, por exemplo, né, fantasia. Então, o Leonardo estava dizendo que ele leu o George Martin e Frank Herbert para se inspirar. Tá bom, são bons escritores. Mas valeria ler mais gente diferente, bem diferente, sabe? Gente meio alternativa tal, para ter uma ideia de para onde pode ir e ainda ficar interessante. Porque tem que despirocar, né? Eu acho que assim, antes de você começar a Não escrever muito, história... não muito. Às vezes, porque para a obra dar certo, ela tem que estar dentro do gênero ainda. Então, se ele vai escrever fantasia, ela tem que ser fantasia. Então, ela tem que ter elemento mágico, ela tem que ter um protagonista, um ou uma, que faça uma série, passe por uma série de aventuras ao longo da história. Essas aventuras têm que mostrar como é o mundo naquele lugar. Então, de preferência, não é só um elemento de magia, mas são vários e vários seres com características estranhas, diferentes. São características da fantasia, tá? Mas, tudo bem, dentro dessas características, em vez de você cair naquilo que muita gente faz, é interessante se você puxa para algo diferente, né? O que a gente está vendo agora, que virou filme novamente, o Duna. O Duna é isso. Então, o Duna é uma fantasia em que o autor misturou os elementos de fantasia com a tradição árabe. É óbvio, né? Mas aí ele delirou dentro da tradição árabe. Então, que tal se você delirar dentro de uma tradição diferente, que não foi ainda explorada pela Até fantasia? pelos nomes dos personagens, lembra mesmo nomes árabes, né? Sim, sim. E a forma como eles se relacionam, as coisas que eles acham importantes, é bastante dentro da tradição árabe. Em tribos, né? Sim, tem uma série de coisas que você vê, é inspirado direto, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquelas maluquices, aquele verme gigante, a especiaria, né? Aquele mundo que é A inteiro um deserto. tecnologia, né? Tudo. Então, ele tem um elemento de fantasia e tem uma coisa que o autor misturou ali para dar uma característica muito diferente. Então, é isso, eu recomendo. Dá uma olhada em volta, veja se não acha um cenário, uma tradição, um tipo de personagem que você possa colocar que dê essa característica diferente, que dê essa cor diferente. Faz sentido, gente? Comentem aí o que vocês acham. Vejam se vocês já depararam com um livro que tinha uma coisa tão diferente que vocês curtiram, que fez a cabeça de vocês. O Gabriel Ribeiro está preocupado aqui. Histórias com bruxas e magia estão saturadas no mercado. Como podemos inovar? Não fazendo história com bruxas e magia, talvez? Ou bruxas muito diferentes, né? Que não sejam essas bruxas norte-americanas ou inglesas. Que
tal fazer umas bruxas de outras tradições? Bruxaria tem no mundo inteiro. Que tal fazer umas bruxas russas? Como que é uma bruxa brasileira, Laura? Uma bruxa brasileira? Ah, ela mistura tudo. É a cartomante do viaduto do chá, não, né? Acho que não, mas a brasileira ela entende de ervas, de orixás, de encantamentos, mas ela não tem um caldeirão necessariamente, ela não vai fazer poções à meia-noite, porque isso é uma ideia de bruxa inglesa, né? Então, se você vai fazer uma história de bruxa, procura de outra tradição, né? Pesquisas brasileiras, está cheio de bruxa no Brasil, ou de outras tradições mesmo, se você quiser da Europa, se você gosta da Europa, vai, bruxas russas, bruxas polonesas, né? Bruxas gregas, como serão as bruxas gregas, né? A Grécia tem uma história de milhares de anos, como será que é a bruxaria da Grécia Antiga? Dá para ver uma coisa interessante. Ou mesmo do Haiti, né, que está tão agora perto da gente, né? Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. No Haiti tem bastante gente que escreve, né? Porque eles são famosos, né? O voodoo, né? E parece que rola mesmo, né? Mas o fato é que, putz, é tão interessante e exerce fascínio, né? Porque não é tão conhecido e aparentemente muita gente pratica. Então, nossa, pode dar histórias. Tem umas coisas na internet de fazer morto andar. Você já viu umas paradas assim? Não começa assim. Não alopra, por favor. Tem uns vídeos no YouTube que você não, estamos numa discussão literária aqui. Não me venha com o trash da internet. O mundo é real. Os fazem defuntos saem andando. Né? Dá um certo medinho. Deve ser montagem, sei lá o que é, mas que tem uns vídeos dos defuntos andando com as pessoas carregando, tem, né?